Olá, boa noite. Vamos entrando. Já já vamos começar mais uma live da oftalmologia. Como é que está o som e a imagem, pessoal? Tudo bem? Muito bem. Olho vermelho. Muita gente acha que olho vermelho é conjuntivite sempre. Até coloquei na enquete lá, não é. A maioria acertou, não é. Doutora Sara já está online. Beleza, vou chamar a doutora Sara então. Muito bem, doutora Sara é especialista. Olha ela aí, doutora Sara, boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigado aí pela disponibilidade, Sarinha, mais uma vez, tá? Eu sempre falo, Sarinha, um pouquinho, um resumo bem pequenininho das pessoas que eu chamo aqui. E de você eu vou falar uma coisa simples. Você foi minha chefa na residência. Ah, tá. Eu cheguei, você já estava lá terminando. Preceptora top de UVITS lá do Hospital das Clínicas, também preceptora de Feira de Santana, né, da Clion. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, Sara, da sua formação, onde você trabalha, o ramo da atuação que você exerce, para que as pessoas conheçam mais o seu trabalho. Oi, gente, boa noite. Como o Dr. Vitor já anunciou, né? Eu conheci no Hospital das Clínicas. Eu cursei universidade aqui na Federal, depois eu fiz oftalmologia em Feira de Santana, depois eu fui para São Paulo fazer em UVITS, retina clínica em oncologia ocular, e aí depois eu voltei para Bahia. E aí, quando eu voltei para o Hospital das Clínicas, a gente ficou lá acompanhando os residentes para orientar mais na parte de oncologia ocular e UVITS. E eu permaneço lá até hoje. Eu cheguei em 2016, eu estou de 2016. Esse ano que teve um pouco ficou um pouco conturbado por causa da pandemia, mas o ambulatório funciona. Quando os meninos têm dúvida, eles mandam, né, os casos. Eu atendo aqui em Salvador. Em Salvador eu faço mais a parte específica de oncologia ocular e UVITS, e atendo em Camaçari Simões Filho, oftalmologia geral mesmo. Perfeito, Sarinha. Currículo extenso aí, né? E graças a Deus uma profissional excelente, e que a gente teve a oportunidade de voltar aqui para a Bahia, né? Porque poderia ter te sequestrado lá para São Paulo, né? Deixado você voltar, né, Sarinha? Muito bem. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre olho vermelho, né? E dentre uma das situações que geram olho vermelho é azul. Então, como eu brinco sempre, o olho vermelho não é igual a conjuntivite, né? Existem muitas outras entidades aí, muitas outras doenças que podem gerar esse tipo de problema. E o olho vermelho, às vezes, choca o paciente pelo fato de estar vermelho, né? Ele se preocupa socialmente. Do lado de cá, nós oftalmologistas, a gente se preocupa com outras situações também que podem ameaçar a visão do paciente, algumas delas deixando sequelas bastante graves, né? Só 2 recadinhos. Antes de mais nada, podem fazer as perguntas, tá? A gente sempre reserva 15 a 20 minutos no final da live para a gente responder todas, tá? E não precisa se prender estritamente ao tema, podem perguntar o que surgir de dúvida, tá? Quem estiver aqui assistindo é sempre muito bem-vindo a participar. E a outra coisa é que quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da doutora Sara, ela tem uma rede social, o Instagram, né? @DRA, doutora, Sara com H, não é isso, Sarinha? Sara Napoli, Sara com H. O diretor está falando aqui, não sei se vocês estão ouvindo aí o diretor falando o tempo todo. Meu cachorro que está latindo aqui. Bom, então a gente vai falar dessa parte dos olhos vermelhos, né, e das UVITs, que são bastante extenso o conteúdo, mas a gente vai sintetizar aqui algumas das situações que podem gerar, né? E basicamente, quando a gente pensa no olho vermelho, a gente pensa nas conjuntivites, e é justo pensar assim, porque a gente tem conjuntivite alérgica, a gente tem conjuntivite infecciosa, né? A gente tem outras conjuntivites, como as químicas, por exemplo. Então, na prática, olho vermelho tem muita relação com a conjuntivite, mas existem outras situações. Por exemplo, algumas inflamações na córnea, ceratites, podem gerar olho vermelho, né? As esclerites, que são... A esclera é o branco do olho, pessoal.
Então, a esclera pode também ter uma inflamação, a gente chama isso de esclerite, né, e também deixa o olho vermelho. Existem outras situações, também a episclerite, que deixa também o olho vermelho, e as tais uveites, né, que a doutora Sara já vai aprofundar bastante no tema, né, Sarinha? É porque travou. Aí voltou. Travou? Não, eu estava falando para o pessoal o que é que tinha que justificava a gente ver com relação ao olho vermelho. Aí eu falei que tinha as conjuntivites, os vários tipos de conjuntivite que a gente tem. Falei das esclerites, né, da episclerite e das uveites, que essa parte aí eu vou deixar mais contigo já para abordar mais o tema. Já pode começar a falar? Sim. Pronto. Então, gente, o que é importante saber do olho vermelho com relação ao uveites é porque, assim, normalmente o paciente ele vê um olho vermelho, às vezes ele acha que aquele olho pode ser tratado em casa. Ele às vezes já tem uma medicação em casa, um colírio, ou ele acaba indo na farmácia, assim, Ao vivo é assim mesmo, né? Não tem jeito, sempre trava. Podem ir mandando as perguntas então, pessoal, que já a gente vai responder. Deixa eu só checar aqui o que é que aconteceu, se a gente consegue reconectar ou se eu vou precisar sair e retornar novamente, tá? Só um minuto. Mandar um abraço aqui para o pessoal das clínicas que está aí também, doutora Vanessa, doutor Vinícius, que eu vi aí também. Obrigado pela presença, pessoal. Enquanto isso, eu queria aproveitar e fazer um merchan aqui. Tem um canal no YouTube, tá? Dr. Victor Franca, youtube.com/Dr. Victor Franca. Lá toda terça-feira tem um vídeo novo que eu coloco lá para o pessoal. E fiquem à vontade para sugerir temas também. Enquanto a doutora Sara reconecta, eu vou responder a pergunta aqui de VS de Jesus. Olho seco pode dar infecção? Bom, na verdade, assim, o olho seco ele pode dar uma inflamação, ele pode dar alterações na córnea, né? E essas inflamações gerarem olho vermelho, gerar irritabilidade, sensação de corpo estranho, ou seja, aquela sensação de areia, né? E, claro, a depender da situação, se você coça, se você termina expondo a córnea, pode predispor a infecção também, tá? Em geral, a gente não vê com muita frequência, pelo menos eu, na minha rotina diária, não vejo muita frequência, um olho seco grave, todos os dias, né, digamos assim, mas a gente vê quase todo dia alguém que tenha olho seco, geralmente leve, graças a Deus, né? Se tiverem mais alguma pergunta, podem enviar enquanto eu vejo aqui com a doutora Sara. Eu não sei se teve algum problema com ela ainda não retornou. Pronto, Sarinha já está aqui de volta. Vou chamar novamente, Sarinha. Aê, agora sim, show de bola. Pronto. Se eu que tudo acontece com o gestante, ninguém acredita. Sério. Mas é assim mesmo, a internet às vezes surpreende a gente. Pois é, só que aí caiu tudo. Mas consegui conectar, já tá conectado normal, tá gerando normal aí? Tá, agora tá perfeito. Tô vendo tudo bem, imagem tudo direitinho, som também tá perfeito, Sarinha. Só retomando, né? Sintetizando novamente, a gente fala dos olhos vermelhos, né? E dentre eles a uveíte, que aí agora sim eu passo para a Sarinha com conexão 100%. Pronto. O que eu estava explicando da parte de uveites é da importância, na verdade, de reconhecer o olho vermelho, entender que ele não é uma coisa simples que normalmente as pessoas acham que pode ser tratado em casa. Primeiro que tem olho vermelho, tem que procurar o oftalmologista. Inclusive, o melhor é ser o oftalmologista mesmo, porque muitos pacientes acabam chegando primeiro na mão de um clínico, né, geral, e aí alguns clínicos também podem entrar com medicação, que às vezes não é a ideal. Ou então acaba percebendo que é um caso mais específico, precisa do acompanhamento oftalmológico e isso acaba atrasando a chegada do paciente à mão do oftalmologista. E aí, qual é a importância? Eu sei que o olho vermelho ele também pode ser uma coisa mais grave, por exemplo, do que uma conjuntivite.
o uveitis, epidemiologicamente falando, no mundo, ele tem uma importância de causa de baixa de visão, de cegueira, de perda visual, principalmente na população de idade produtiva. Eu digo produtiva porque é idade de população que é responsável pela parte de trabalho mesmo. Tem país que tem uma população que é responsável pelo trabalho, pela mão de obra. E aí, se aqueles pacientes eles cursam com uma perda visual importante, uma perda visual grave, você acaba perdendo mão de obra. E aí você tem também problemas de saúde pública e acaba se tornando mais custoso para o próprio governo, né? Sim, para o próprio paciente também. E aí, então, a importância de reconhecer o olho vermelho na uveitis é relacionada justamente a isso. Porque muitas das causas, independente do acometimento, se for anterior, se for intermediário, se for posterior, que a gente tem essa divisão. O que seria o uveitis? O uveitis é uma inflamação do olho. Então, a gente tem uma inflamação intraocular, ela pode se localizar tanto na parte anterior do olho, ali na região de íris, na parte intermediária que a gente fala, no meio do olho, que é um gelzinho que a gente tem dentro do olho, que é o vítreo, ou na parte posterior, que é onde fica a retina. E a maior preocupação que a gente tem com a uveitis é porque ela pode ter associação com complicações, inclusive lembrar de glaucoma, catarata, Perfeito. cicatrizes que não são reversíveis. Então, assim, o paciente ele cursando com uma cicatriz, ele acaba também não conseguindo depois reverter essa baixa visual. Então, para vocês verem que isso parte de um olho vermelho, que a princípio o paciente achava que era uma inflamação pequena, ou que era só relacionado a uma conjuntivite, e ele pode ter todo esse caminho, né, de evolução, cursando com a grave deles. Sim, sim. Perfeito. E é interessante isso porque a gente sempre, tecnicamente, a gente divide, né, em parte da uveitis anterior, uveitis intermediária, uveitis posterior e a panoveitis, né, que pega todos os segmentos. Mas, assim, é interessante que as pessoas saibam que muitas das doenças não estão localizadas somente nos olhos, né? A gente pode dar vários exemplos aí, né, doutora Sara, com relação a situações externas ao olho, digamos assim, que podem gerar problemas lá no olho. Por exemplo, as causas reumatológicas, né, geralmente causam uma uveitis anterior, em boa parte das vezes, né? Mas existem também doenças com esse cunho de autoimunidade, na parte reumatológica, como a doença de BC, que causam alterações lá no fundo do olho, né? Enfim, então a uveitis é uma situação que gera acometimento em diversas partes do olho. E isso, como a doutora Sara já explicou, pode deixar sequelas bastante complicadas, né? O paciente pode baixar muito a visão, isso pode comprometer, pode gerar, por exemplo, catarata, né? No ano passado eu operei um paciente jovem com BC, eu fiz a cirurgia dele, e hoje ele enxerga bem porque a catarata era extremamente densa, até pelas medicações que ele utilizava, né? Mas ainda assim, volta e meia ele aparece no consultório com uma inflamação, e a gente fica preocupado, né? Porque esse paciente é um paciente de olho único, e termina tendo inflamações recorrentes, e a gente tem que entrar novamente com corticoide. Então, são situações realmente complexas e que nem sempre abrangem somente os olhos, né? E tem coisas também que nem passa perto do olho, né? A gente tem doenças inflamatórias intestinais que podem gerar uveitis, né? E tem as causas infecciosas, que aí volto para a doutora Sara mais uma vez, porque a gente vai falar de uma causa relativamente comum, né? Não é coisa do dia a dia também, mas quando aparece para a gente é a primeira que a gente pensa, né, doutora Sara? Que é a toxoplasmose, né? A toxoplasmose, assim, é importante para todo mundo. Ele pode desenvolver tranquilo, Sara. Que a uveitis, ela, como eu estava dizendo, ela é uma inflamação de dentro do olho, só que ela é causada por diversos fatores. E, inclusive, ela vai ser influenciada também por o local de acometimento, de região do mundo, pelo sexo, pela doença que está associada. Então, o importante de identificar na uveitis
que a gente, para partir para tratamento, para você pensar em tratamento, que causa seria essa uveíte? Então, a gente tem algumas causas que a gente divide mais ou menos em grupinhos. Os principais são infecciosas e não infecciosas. E dentro de não infecciosas, a gente tem algumas causas como medicamentos. Às vezes, o uso de medicamento pode levar, um medicamento oral, por exemplo, pode levar o aumento de uveíte. A gente tem as causas idiopáticas, que são causas que a gente não consegue identificar especificamente a causa, mas a gente sabe que tem uma inflamação própria do paciente acontecendo ali. Inclusive, são causas bastante comuns dentro do grupo das intermediárias e dentro do grupo das anteriores também. A causa idiopática é uma causa comum. E aí, nesse caso das idiopáticas, é importante saber. Às vezes o paciente fica agoniado. Doutor, eu tenho uma uveíte, a senhora deu um nome de idiopática, não sabe a causa, e o que eu faço com isso? No seu caso, o paciente que tem a causa idiopática, o importante precisamos tratar e manter o paciente tratado e estabilizado. O mais importante é deixar o paciente estável, sem inflamação, para que a inflamação não gere sequela. Então, nem sempre a gente vai conseguir ter a causa da uveíte. A gente sempre procura, porque aí fica mais fácil você direcionar um tratamento para essa causa, mas nem sempre ela vai ser possível. Então, as causas idiopáticas são bastante comuns dentro dos quadros de uveíte. E ainda tem as outras causas que a gente chama, que são as causas, por exemplo, um trauma, uma cirurgia, pode também levar a despertar uma uveíte no paciente, um quadro inflamatório. E dentro das infecciosas, como o Dr. Vitor falou, a mais importante delas é a toxoplasmose no mundo de uma forma geral, mas principalmente nos países em desenvolvimento. A gente tem outras para lembrar vocês, tem que citar, tem muita gente que não sabe que a gente tem a sífilis, que ela pode acometer os olhos de uma forma bem importante. Perfeito. A gente tem a tuberculose, que ainda é muito prevalente. Então, às vezes, os próprios clínicos generalistas não sabem que existe a tuberculose ocular e tem uma resistência ao tratamento da tuberculose quando a gente orienta o paciente a fazer o tratamento pelo posto. Da mesma forma que faz o tratamento pulmonar, a gente orienta que o tratamento também seja pelo posto. Então, às vezes, tem um pouco dessa resistência. E a gente tem o herpes ocular também, que da mesma forma que ele faz o acometimento da córnea, ele pode fazer um acometimento intraocular. Inclusive, é uma das causas infecciosas mais prevalentes nos países em desenvolvimento, principalmente nos Estados Unidos e ali região de Europa. Mas, entrando na toxoplasmose especificamente, que é o nosso mais comum, que todos os oftalmologistas sempre pensam quando lidam com o uveíte, é a toxoplasmose, falando de uma forma assim, geral e meio que resumida. O que é toxoplasmose? Né? A gente é um patógeno, um protozoário, que normalmente sistemicamente ele não tem muitos prejuízos, né? Muita gente tem a toxoplasmose positiva, quando faz o exame não sabe que tem, mas o maior problema dela é relacionado aos olhos, quando ela acomete os olhos, porque ela tende a cursar com uma baixa acuidade visual, com uma baixa de visão, perdão. Uhum. E outra preocupação da gente, todo mundo que já foi gestante deve saber, né, que o médico ficava ali perseguindo, pedindo exame, são as gestantes, porque quando o acometimento, quando o paciente ele se contamina no período gestacional, a paciente tem o risco de passar para o feto e aí ter outras sequelas importantes além dos olhos. No primeiro trimestre, inclusive, pode cursar com um abortamento e no terceiro trimestre a criança ela pode nascer com algumas sequelas, tanto neurológicas como visuais. Então, fica a ressalva da importância da toxoplasmose para a gente. Quando ela acomete o olho, ela faz uma lesão lá no fundo do olho, para vocês terem para ficar um pouquinho mais fácil, ali na região de retina e uma estrutura que fica atrás da retina, que é a coroide. E aí ela faz esse acometimento como se fosse uma ferida, que ela vai soltando uma exudação tipo um pus, para ficar mais fácil vocês entenderem. E aí a gente precisa tratar isso. O tratamento, ele não vai lá para matar o bichinho. Aí eu sempre oriento a paciente, olha, a gente faz um tratamento, mas o tratamento eu não tô eliminando o bicho do seu olho ou organismo. A intenção do tratamento, primeiro, é estabilizar o quadro, a gente vai diminuir a inflamação, então a gente entra tanto com medicamentos direcionados ao bicho, como direcionados à sua inflamação. Que a gente precisa estacionar a doença e fazer com que o bichinho volte a dormir de novo. Por algum motivo, ele já pode ter tido essa contaminação desde antes e ele resolveu acordar agora, despertando a atividade, né? Que é a inflamação. Então, a gente faz o tratamento e coloca o bichinho para dormir.
Ele pode acordar de novo? Pode acordar de novo. Então tem a ideia de que a toxoplasmose é uma doença crônica, mas é assim mesmo que eu explico para o paciente. É uma doença crônica, então ele pode ter recidivas. O paciente, inclusive, pode ter recidivas depois de muito tempo. Às vezes ele acorda, o paciente tem um quadro agora, ele pode ter um quadro seguidos durante o ano, como ele pode ter um quadro esse ano, passar uns 2, 3 anos e ter um quadro de novo em outro momento. Como também pode não ter nunca mais. Acontece. Sim. Então, o importante é que o paciente fique ciente de que ele pode ter aquele quadro de novo e ele identificando que a visão dele baixou, ficou o olho vermelho. Então, o paciente que já sabe que tem a doença. Isso é mais fácil ainda de identificar quando o olho dele está vermelho. O olho dele ficou vermelho, teve baixa de visão, está com dor ou incômodo com a luz, que a gente chama de fotofobia, procurar imediatamente o oftalmologista, que a gente precisa entrar logo com o tratamento. Então, essa é a importância de identificação também do olho vermelho, como eu falei, né? Quando o paciente já tem a doença, é mais fácil ele identificar que ele está tendo de novo uma recidiva. Mas para o que não tem, é muito importante. Eu costumo receber os pacientes com toxoplasmose já avançados. Assim, às vezes o paciente está 3 semanas em casa com o olho vermelho ou incômodo com a luz muito importante, junto com o olho vermelho. O paciente realmente já está com a baixa de visão, e às vezes está com a baixa de visão importante, não está no nada, vindo um movimento de mãos e demora para chegar no consultório. E eu fico pensando, mas o que levou, depois de tanto tempo percebendo que não está enxergando, a demora para vir, né? Porque eu achava que aquela visão ia melhorar sozinha. Então, a importância de reconhecer, estou com o olho vermelho, provavelmente inflamado. Inflamado de quê? Não sei, preciso procurar o oftalmologista. Sem dúvida. Não, eu ia dar um exemplo. Você falou uma coisa que, assim, eu estava relembrando aqui, né? Eu tenho uma paciente que eu atendi em 2018 e ela já tinha tido um quadro antes e ela chegou me falando, doutor, eu já tive toxoplasmose no olho. Aí eu falei, tá, beleza, vamos ver o que está acontecendo. Mas a queixa era bem suave, o olho não estava vermelho, ela falou que percebeu uma diminuição leve. E daí ela procurou, sabiamente ela procurou. E aí quando eu fui olhar, não dava para ver quase nada no fundo do olho dela. Tava tudo turvo. E aí fizemos o tratamento, ela melhorou, ficou o que a gente chama de 20/20, né? Ficou com a visão de 100%, a lesão dela, graças a Deus, não era na área central da retina, na área que a gente chama de mácula ali, não acometia essa região. E ela ficou muito bem. E esse ano, no iníciozinho da pandemia logo, quando as coisas ainda estavam funcionando, né? Nem a gente tinha parado ainda, ela retornou e falou, doutor, aconteceu de novo. E eu acho que é toxoplasmose. Novamente uma vitreite, novamente uma lesão de atividade, então foi tratada de novo e melhorou de novo. Então, assim, isso que a doutora Sara falou, pessoal, acontece, né? Não é invenção nossa, não é coisa que a gente vê só em livro, a gente vê com certa frequência, né? Não é todo dia, mas aparece. E essa semana passada eu tive um novo paciente, né, que eu o vi pela primeira vez e ele está com quadro de toxoplasmose de novo. E, assim, é sempre importante falar que é preciso ter paciência. Nem sempre a visão melhora rapidamente. A gente usa um tratamento prolongado. Como a doutora Sara falou, o processo inflamatório é extenso em boa parte das vezes, então a gente tem que controlar isso, né? E à medida que a gente vai controlando essa inflamação, o organismo vai recuperando, o paciente vai percebendo, na grande maioria das vezes, uma melhoria, né? Infelizmente, em alguns casos, né, acomete a região central e não tem como a gente melhorar com a cicatriz lá, mas ainda assim o paciente deixa de ter alguns incômodos, né? E outra coisa interessante de falar é essa questão de como acontece o contágio, né? É interessante porque às vezes as pessoas associam diretamente com o gato, né? Isso. Eu tinha até comentado isso essa semana com alguém. O contágio muitas pessoas não sabem, inclusive a maioria deles é intraútero. A gente acaba se contaminando quando a gente é um bebezinho lá na barriga da mãe. A nossa mãe acaba tendo a toxoplasmose durante o período gestacional. Não é ter o quadro ocular, ela se contaminar durante a gestação. Então, se ela já era contaminada antes de abrir um quadro ocular, não acontece dela passar. Se ela se contaminou durante o período gestacional, aí ela vai passar para o bebê. Provavelmente, a gente coloca outras medicações, mas assim, tem que avaliar a criança depois que nasce. Ou isso é outra coisa importante de falar, porque eu já
quando a gente vai fazer teste do olhinho, muitas vezes a gente atende o bebê, eu pergunto às mães, teve alguma sorologia positiva durante a gestação? Às vezes elas falam que teve a toxoplasmose, que apareceu durante o período gestacional, mas depois a criança não tem acompanhamento. E a criança precisa de acompanhamento se a mãe se contaminou durante o período gestacional. Às vezes para fazer tratamento, ou às vezes para fazer uso só da espiramicina, que é como se fosse uma profilaxia, pelo menos no primeiro ano de vida no Brasil, a orientação é essa. E aí depois a gente também fica acompanhando. A criança ela não vai conseguir informar que ela tem baixa de o adulto consegue. Então o ideal é que mantenha o acompanhamento para que a gente possa identificar a lesão, a inflamação, já que ele não consegue dizer que está inflamado. Sim. Sim, com relação ao contágio. O intraútero deles é o mais importante. E tem também a contaminação, ela pode ocorrer pela ingesta de alimentos e água contaminada. Então, por isso a ressalva das gestantes não poderem comer diversas coisas, não poder tomar água em qualquer lugar, a água tem que ser filtrada. Alguns alimentos crus, mal cozidos, esses são os alimentos que têm chance de estarem contaminados. E outra orientação que a gente dá também no caso mais para gestante, que quem a gente mais está preocupado de se contaminar. Mas vocês podem evitar também se vocês forem negativos, né? Que o paciente fizer o exame e ver que é negativo, não quiser correr o risco de se contaminar, lembrar desses alimentos e água contaminada, evitar o contato com fezes lidar com fezes de animais, como principalmente o gatinho, né? Não é que tem que ficar distante do gatinho, não é que você tem que dar o gatinho que está dentro de casa, mas naquele período que você está mais suscetível, no caso, se você tem uma gestante em casa, tem um gatinho em casa, o ideal é que não seja ela a pessoa que vai manipular as fezes ali, a parte areia do gatinho, né? A gente deixa para outra pessoa da casa. Porque sem dúvida. Tudo que puder ser de prevenção tem que ser feito, né? E é interessante também falar que às vezes as pessoas confundem isso com a doença da arranhadura do gato, é outra coisa, não tem nada a ver com a toxoplasmose nesse caso, né? Então, assim, só aproveitando, já que a gente está falando da toxoplasmose, Sarinha, eu queria que você ressaltasse aqui uma coisa que eu sempre falo em consultório. Além da paciência, a questão do tratamento é demorado, né? A gente tem algumas dificuldades com algumas das substâncias, né, que a gente utiliza de forma padrão, e a gente termina fazendo um tratamento com uma substância que às vezes também tem um outro problema, que são reações alérgicas, né? Então é importante a gente ressaltar para as pessoas que é importante usar o tratamento, usar a medicação de forma correta, né? São tratamentos de 30 a 45 dias, eventualmente mais tempo. Então, assim, é prolongado mesmo. A visão nem sempre recupera tão rapidamente, mas é importante fazer acompanhamento sequencial. E a doutora Sara falou outra coisa importantíssima, que até na live que eu fiz com a doutora Caim Ronda, a gente falou sobre o teste do olhinho, né? Eu brinco sempre, nasceu tem que ir para o oftalmologista, não tem que esperar o menino entrar na escola, nada disso, porque outra coisa que a doutora Sara também ressaltou, a criança, diferente do adulto, o adulto percebe se a visão está ficando fraca, o adulto se comunica de uma forma melhor, a criança com 1 ano de idade, ela não vai falar, né? Ela não fala, ela não vai dizer, vai chorar e vai falar, estou chorando porque meu olho está incomodando com a luz, estou chorando porque meu olho está ficando vermelho, então não estou enxergando direito. Ele não vai falar isso. Então cabe aos pais ficarem atentos com relação a isso e levar frequentemente as crianças, até porque tem um outro detalhe. Quando a gente pensa no desenvolvimento da visão, isso vai acontecer até em volta dos 7, 8 anos de idade. Então, se uma criança tiver uma sequela antes dessa fase, a gente ainda tem um período de formação da parte neurológica, e isso termina baixando a visão e eventualmente gerando um problema que a gente chama de ambliopia, que é o famoso olho preguiçoso, e a gente não vai ter o desenvolvimento posterior dessa visão. Então a criança vai crescer com o olho enxergando bem, se não tiver acometimento nenhum, e o outro vai estar ruim, não vai ter esse desenvolvimento. Uma das causas são as tais uveites, né? Uma coisa importante que você falou aí sobre toda vez que eu vou iniciar o tratamento do paciente, eu explico, principalmente a depender da localização da lesão. Se eu vejo que é uma lesão muito periférica, que não está baixando muito a visão do paciente, que não é um si que está baixando a visão, e sim a inflamação, eu normalmente falo, a gente vai entrar com tratamento, lembrando, é um tratamento, indicações, umas voltadas para estabilizar o bichinho e outras para diminuir a inflamação.
provavelmente aqui vai diminuir a inflamação, vai melhorar mais a visão. Mas eu sempre deixo o paciente ciente que pode ser que não volte 100%. Claro que aqueles pacientes que têm lesões que são na região central, como você explicou, que envolvam o nervo óptico ou que envolvam a mácula, eu já deixo a família e o paciente, dependendo se for menor, a família ciente. Se for um paciente que já é maior de idade, eu converso com ele mesmo e eu explico. A gente vai fazer de tudo, o tratamento é o tratamento que é orientado no mundo inteiro, então a gente não está diferente de ninguém, então a gente está fazendo o tratamento correto, mas ele também não é capaz de resolver tudo que está ali. Imagine que você pegou uma área nobre e aí criou uma inflamação, uma lesão naquele lugar, uma inflamação naquele lugar, e vai surgir uma cicatriz que não tem como ser desfeita, é uma cicatriz dentro do olho. Então, que vai ficar alguma sequela visual e a gente não sabe dizer quanto, a gente só vai saber no final do tratamento. Então, a gente vai acompanhando, vai vendo progressão, né, da visão, o paciente vai melhorando, mas às vezes não vai chegar a ficar 100% igual aquele outro olho que está saudável. Então, eu sempre oriento isso no início, porque às vezes o paciente ele vai muito empolgado com o tratamento, achando que ele vai voltar, ele vai com muita expectativa, achando que a visão vai ser igualzinha era antes, ou igual ao outro olho que está perfeito. E às vezes pode acontecer essa frustração. Então, para que isso não aconteça no final de tudo, a gente sempre teve essa orientação lá no ambulatório de uveites, porque a gente lida com muita baixa de visão por uveites. A gente fala que é tipo um ambulatório de visão subnormal. A gente já pega os pacientes com as visões todas bem comprometidas, a depender da causa da uveite, né? Tem uveites mais graves, uveites menos graves, a depender da parte do olho que foi acometida e da sequela e complicação que ficou. Então, eu sempre converso com o paciente no início. Vamos tentar, vai ser feito de tudo, o melhor tratamento, o ideal, mas não necessariamente vai ficar 100%. Vai ficar o melhor que a gente conseguir deixar naquele momento para você. E isso foi muito importante, porque tem pacientes que realmente vão com expectativa muito grande. Eu via isso no início, logo quando eu cheguei para atender paciente com uveite. Tinha paciente que ficava muito frustrado, mas a minha visão não ficou igual antes. Às vezes o paciente conseguiu enxugar a lesão toda, conseguia ficar bem, conseguiu diminuir toda aquela inflamação, mas infelizmente ele ficou com uma cicatriz naquela localização. E aí a cicatriz naquela localização não tem jeito, é como se você pegasse uma estrutura que estava perfeitinha e você criasse uma alteração naquela estrutura. E são células extremamente nobres, as células do olho. Né? Já é uma região nobre, o olho em si, e as células do olho lá dentro são mais nobres ainda. Então, qualquer acometimento nela, ela já pode realmente causar alguma alteração na visão do paciente. Então, é importante deixar isso registrado, assim, porque os pacientes fiquem cientes disso. As uveites, na partir do momento que forem identificadas, elas vão ser tratadas. Vamos retomando aqui, pessoal. Desculpem, a internet hoje deu uma atrapalhada aqui. Vou só esperar a doutora Sara retornar para a gente continuar o bate-papo, que é um tema extremamente importante, né? Olho vermelho não é só conjuntivite, eu sempre falo isso, porque as conjuntivites virais, por exemplo, na maioria das vezes melhoram e melhoram relativamente rápido e bem, mas as uveites, por exemplo, podem trazer problemas definitivos, né, para a visão. Só aguardar a doutora Sara retornar. Olá, Sarinha. Agora foi... A minha aqui caiu, a minha mesmo travou tudo, eu não estava vendo mais nada. Aí eu resolvi sair, desconectar, porque estava pausado para mim o tempo todo. Só retomando, de onde a gente estava falando da questão do tratamento, da sequência, né, que é necessária. E aí eu ia complementar falando o seguinte, eu tenho duas teorias, né, que eu não sei se são verdadeiras, mas são coisas que eu acredito que sim. Uma é a crença, né, de que as pessoas acreditam que olho vermelho é conjuntivite, como a conjuntivite viral em geral, que é comum, que é transmissível, que as pessoas se preocupam bastante, não chega nem perto de alguém que está com olho vermelho achando que é conjuntivite, né? Essa conjuntivite, na grande maioria das vezes, melhora sem deixar maiores sequelas, né? Graças a Deus. Diferente das uveites, que podem trazer consequências extremamente graves. Então, eu acho que uma parte é esse traço cultural, não digo do Brasil, né, do brasileiro, mas eu acho que talvez isso extrapole as fronteiras aí, talvez o mundo inteiro acredite que olho vermelho vai melhorar em dias. E o exemplo que você fala, a gente vê claramente que não é bem assim. A gente tem situações bastante complexas, realmente.
E a outra questão é que às vezes as pessoas acreditam que o que acontece com elas não é uma coisa que pode ser grave, né? Pode acontecer com o vizinho, pode acontecer com um parente, mas com elas, em geral, não vai ser uma coisa grave, vai melhorar espontaneamente, como você falou, né? As pessoas às vezes retardam porque acreditam que vai ficar bem. Enfim, então são situações que realmente a gente precisa ter bastante atenção, pessoal. E a consulta oftalmológica, eu ressalto sempre, ela deve ser feita de forma preventiva, né? Tem que ser feita anualmente, na maioria das pessoas. Algumas pessoas vão precisar fazer com um intervalo ainda menor. Quando é criança, eu particularmente peço para que venha de 6 em 6 meses, mesmo que esteja tudo bem. Porque, como eu estava falando antes, né, as crianças elas não vão falar que estão sentindo alguma coisa. É a gente que tem que procurar. São os pais que têm que estar atentos também. Às vezes é uma brincadeira que você percebe que a criança não está percebendo alguém chegando pelo lado ou está se esbarrando em alguma coisa. Então, eu sempre pergunto para os pais a questão exatamente das atividades diárias das crianças, né? Como é que elas estão se comportando no dia a dia. E nos adultos, a doutora Sara começou falando uma coisa fantástica. A gente pensa na qualidade de vida e a gente pensa também no desenvolvimento das atividades, né? O trabalho, as pessoas às vezes não conseguem trabalhar porque estão baixando a visão e não conseguem atribuir aquilo a uma coisa que pode trazer sequela definitiva, né? Acha que é óculos, e nem sempre óculos é a solução dos problemas oculares, né, doutora Sara? Outra coisa importante que você estava falando sobre as crianças é que criança faz uveíte, faz, menos Sim. do que adulto, mas faz, e quando ela faz, a dela normalmente é mais grave do que a do adulto. Então, assim, apesar de ser uma população que faz menos uveíte do que a população adulta, mas quando ela cursa com uveíte, os quadros tendem a ser mais graves e realmente cursar mais com complicações. E aí a gente vai ver muito mais perda visual, baixa visual em criança do que no adulto. Isso é muito importante saber, porque a criança já vai ficar com a visão comprometida desde a infância, já vai ser um adulto com visão comprometida. Inclusive, Sim. Uma das causas mais frequentes de uveíte na criança, não infecciosa, que é a artrite idiopática juvenil, ela é assintomática. A criança só vai ser identificado a uveíte na criança se ela for no oftalmologista. Se ela não for oftalmologista, ela só vai descobrir que ela tinha algum quadro visual quando aquele olho já tiver com um comprometimento muito importante, muito grave, porque ela realmente já não estiver mais enxergando, a gente não tiver muito o que fazer por aquele olho, só estancar a inflamação mesmo. Mas é importante tanto os pais saberem disso, para manter o acompanhamento regular no oftalmologista, os pais de crianças que tenham doenças reumatológicas ou qualquer outra doença saberem disso também, que tem muitas doenças que têm associação com as doenças oculares, no caso a uveíte, e 3, os médicos, pediatras, reumatologistas, infectologistas saberem dessas associações para poderem encaminhar. Graças a Deus eu vejo que os pacientes chegam para a gente encaminhados de outras especialidades, assim, principalmente os pacientes, no caso da população pediátrica, os pacientes que são acompanhados pelos reumatologistas, eles tendem a encaminhar para o oftalmologista para fazer o acompanhamento regular também, justamente por conta disso. Tem muitos casos que não tem sintoma. O paciente vai chegar para a gente vai identificar que a inflamação ali está importante dentro do olho, mas ele não consegue perceber que tem essa inflamação, não só porque é criança, porque o quadro é assintomático mesmo, mas se a gente deixar aquela inflamação perdurar, permanecer, aquilo ali vai evoluir depois com sequelas, e são sequelas muito ruins de serem tratadas, inclusive intratáveis. Então, essa importância da população pediátrica. Outra coisa importante que você falou, com relação à identificação do olho vermelho. Não é só o público que tem que saber que tem olho vermelho, não é só a população em si. Paciente, eu tenho um olho vermelho, eu preciso procurar oftalmologista. O próprio oftalmologista precisa lembrar, estou diante de um olho vermelho. Além das causas mais comuns, conjuntivite, esclerite, apesar de que esclerite a gente trata bem juntinho com a uveíte. Muitos das literaturas colocam esclerite dentro das uveites, né? Como assim, faz o acompanhamento da mesma forma. Lembrar, gente, deixa eu pesquisar se esse paciente, deixa eu investigar aqui na hora do exame se esse paciente tem uma uveíte. Eu já recebi vários casos de pacientes que estavam sendo tratados como conjuntivite, e aí, quando o paciente sentava no aparelho, lá na lâmpada de frente, que a gente começava o exame, eu via todos os sinais de identificação de uma uveíte. Então eu ficava pensando, será que o paciente ainda não estava com o quadro tão florido, ou foi realmente o próprio oftalmologista que na hora que estava avaliando
não conseguiu perceber, porque às vezes acontece de o quadro tá mais sutil no início e aí depois ele acaba Sim. florindo mais, aparecendo mais alterações. Mas é importante colocar isso na cabeça do oftalmologista também. Existem as uveites, precisamos lembrar que o olho vermelho também pode ser uveíte, mesmo a grande maioria sendo outras causas mais simples, mas a gente precisa inclusive afastar, porque quadros graves sempre precisam ser afastados. Lembrar das outras associações, eu falei de várias causas, esqueci de citar aqui as causas neoplásicas, então tem quadros graves, Sim. bem graves que podem estar cometendo o paciente. Às vezes você vai identificar que o paciente tem um quadro de uma leucemia, de um linfoma através do olho. Então, o paciente faz um quadro inflamatório ocular quando você vai avaliar, principalmente idoso, associação com linfoma. Você vai avaliar o paciente, quando você olha, você vê um quadro sugestivo de linfoma, quando você vai investigar, você já descobre um quadro sistêmico avançado. Então, o que essa live, no caso do doutor Vitor, teve a ideia de conversar sobre isso, foi importante, porque um quilo era, às vezes, para um paciente, é um simples quadro de conjuntivite ou uma inflamação de alguma coisa mais simples que esteja aqui na superfície do olho. Às vezes, o paciente pode, inclusive, estar cursando, por exemplo, uma doença infecciosa, uma doença sistêmica mais grave, tipo um BC, que é uma doença reumatológica que envolve outras partes do corpo, ou doenças autoimunes, uma esclerose múltipla. Então, o paciente começa a ter uma degeneração da parte cerebral e a gente consegue identificar tudo isso pelos olhos. Então, para lembrar mesmo de milhões de doenças que podem repercutir nos olhos. Inclusive, uma chamada dela principal é o olho vermelho. Nem sempre vai ser olho vermelho. Eu não tive olho vermelho, eu tive uveíte, doutora. Como é que pode? Acontece, existem uveites sem olho vermelho. Mas o olho vermelho precisa ser identificado para poder afastar uma das causas, que seria a uveíte. Então, essa é a importância da live de hoje, é lembrar. Pode ser uma coisa simples? Pode. Provavelmente vai ser uma coisa simples? Provavelmente. Mas pode ser coisas mais importantes, mais graves, pode ser um quadro, sim. E eu preciso afastar isso como médico, entendeu? Como oftalmologista. Com certeza. E ninguém quer ser, entre aspas, o sorteado, né? Eu acho que ninguém vai falar assim, tô com o olho vermelho, eu vou pagar para ver. Deixa eu ver se é uma uveíte, deixa eu ver se é só uma conjuntivite. Eu acho que não vale a pena, né? A gente tem uma janela da alma que são duas grandes janelas aí, que são extremamente complexas. Eu sempre falo, os olhos não são duas bolinhas ali, né? Os olhos são estruturas extremamente complexas e extremamente delicadas, e que qualquer pequena alteração pode gerar uma catástrofe, né? Então você pode começar com uma coisa bem pequenininha e daqui a pouco aquilo vai perdendo o controle, e quando chega tardiamente ao médico já não tem muito que a gente fazer a não ser tentar apagar o incêndio, né? A gente sempre fala, vamos tentar apagar o incêndio. No caso das uveites especificamente, às vezes a gente vai depois entender a causa do incêndio. Boa parte das vezes a gente não encontra essa causa, né, como a doutora Sara falou. E me corrija se eu estiver errado, Sarinha, mas se eu não estiver enganado, mais de 90% das causas de uveite a gente não consegue esclarecer, né, definir exatamente a causa, né? Então as uveites idiopáticas, né, que a gente fala que a gente procura a causa e não encontra, são, no frigir dos ovos, aí, a maior parte das causas, né? É essa a estatística ou eu estou enganado, Sarinha? Entre as anteriores e intermediárias, sim. Sim, a grande maioria isso. vai conseguir identificar e a gente vai tratar assim, para diminuir a informação. Isso, vai tratar e o paciente vai ficar bem. Agora, para que fique bem, precisa do tratamento, e antes até do tratamento só se trata o que se conhece. Então a gente precisa entender e identificar, é um quadro sugestivo de uveíte, vamos tratar para uveíte, né? Então é isso, pessoal. Bom, Sarinha, respeitando a questão do intervalo do tempo aí, a gente tem agora os tais 15 minutos finais para a gente responder as perguntas do pessoal, mas antes eu queria passar novamente a sua rede social, @DRA Sara com H, tá? Sara Napoli, tudo junto, né, Sarinha? Isso. Doutora Sara Napoli. Perfeito, então vamos para algumas perguntas. Bom, doutora Sara, VS de Jesus pergunta: como saber se tem uveíte ou conjuntivite? Uveíte ou que tu cortou? Ou conjuntivite. Só vai conseguir identificar isso do oftalmologista.
O paciente vai no Isso, oftalmologista, a gente tem recursos, né, que são os aparelhos pelos quais a gente vai examinar vocês e identificar se é apenas uma inflamação da região da superfície do olho, que seria a conjuntiva, que é a membraninha que fica aqui em cima do olho, em cima dessa parte branca. Normalmente, conjuntivite tem associação com secreção, pode também não ter secreção, mas normalmente tem associação com secreção. Vai ter a história de ter alguém próximo também que tenha tido o mesmo acometimento. Então, tudo isso orienta a gente também a pensar mais nos quadros de conjuntivite. Já o uveíte tem outros sinais que só são identificados normalmente nos aparelhos oftalmológicos específicos, que faz a gente reconhecer que o paciente está tendo uma inflamação intraocular, entendeu? E lembrando, o oftalmologista, a gente usa equipamentos que vão magnificar o olho, a gente vai ver de uma forma ampliada, né? Se parar um oftalmologista no meio da rua e falar assim, vem cá, eu tô com o olho vermelho, tem um uveíte, a gente não vai ter como saber, a gente vai ter que investigar em consulta, né? Eu falo sempre isso porque às vezes é comum perguntarem, esse olho vermelho aqui é o quê? Eu falo, não sei, eu preciso examinar, né? Então, a telemedicina está aí para muita coisa, pessoal, mas para oftalmologia, pelo menos para mim, não vale não a telemedicina ainda hoje. A gente tem que avaliar o paciente tete a tete mesmo, identificar, porque são estruturas muito complexas e muito pequenininhas, né? Então, só a queixa do paciente, às vezes, pode ser um mundo de doença. Então, a gente tem que realmente identificar com os equipamentos que a gente dispõe, né? Outra coisa que às vezes a gente precisa mapear, a gente precisa dilatar o paciente para ver se tem coisa lá dentro do olho também. Isso. Então, realmente, precisa da consulta oftalmológica, precisa ir ao oftalmologista para a gente observar a parte anterior e às vezes precisa dilatar para ver se tem alguma coisa lá dentro também. Isso, é verdade. Doutora Vanessa até falou aqui, mandar foto, clássico, é isso aí. É verdade, doutora Vanessa, é desse jeito, o pessoal manda, né, no mundo do WhatsApp, chega, o que mais chega é foto. Exatamente. E a gente fica de mãos atadas, né? Todos nós. É indicado o uso de soro fisiológico dos olhos vermelhos? Bom, a gente pode utilizar o soro fisiológico, né? Especialmente gelado, porque ele vai fazer. Você pode fazer uma higienização com o soro fisiológico, você vai dar um conforto para o paciente, mas tem duas grandes coisas que eu gosto de falar. O soro fisiológico, ele não deve ficar aberto muito tempo. Tem aquele soro que está aberto há 3 meses na geladeira. Você vai pegar aquilo ali e vai colocar no olho? Não vai. Porque isso aí é uma sopa de bactérias. Esse soro pode estar contaminado ali há várias semanas e não vale a pena. Não vale a pena. Tá? Então, nessas situações, não. Agora, se você sente um desconforto, está ali com uma ardência, um olho até vermelho mesmo, você pode utilizar o soro fisiológico como forma de conforto? Pode, mas que isso não retarde, como a gente está falando aqui várias vezes, que isso não retarde a ida ao oftalmologista, tá? E, obviamente, sempre evitar manipular os olhos, levar a mão aos olhos, toalhinha clássica, esqueçam toalhinha, joga fora toda a toalhinha que for pro olho, não existe toalhinha nos olhos. Sarinha, quer complementar alguma coisa? Da parte do soro fisiológico, normalmente eu oriento o paciente, se ele está fazendo uso antes de oftalmologista, ok, como você estava orientando, para limpeza, eu acho até que é o ideal. Mas lembrando do tempo, né, de aberto, porque às vezes o paciente acha que soro é estéril a vida inteira, e aí, né, meses lá na geladeira, inclusive da geladeira, junto com outras coisas orgânicas ali do lado. Mas a partir do momento que chega para mim, eu falo, vamos parar o soro e vamos ficar com as lágrimas artificiais, porque elas são feitas justamente para tentar criar a condição mais parecida possível com a nossa lágrima. Então eu acabo substituindo depois que chega para mim pelo uso mesmo do lubrificante ocular, e aí eu só uso o soro para higiene, principalmente quando tá com aquela conjuntivite muito secretiva, né? Eu também estou nessa linha, Sarinha. Eu acho que se a gente tem uma medicação que simula um ambiente natural da nossa lágrima, e se a gente tem uma segurança maior, inclusive na prevenção de contaminação, eu também estou nessa linha. Eu acho que o soro fisiológico a gente usa de forma secundária e bem restrito. Em boas situações eu até peço para não usar, justamente por conta dessa questão do acondicionamento mesmo, né? Que a gente sabe que às vezes está lá o soro, a pessoa vai usar por vários dias, não vai respeitar aquela 24 a 48 horas, então é meio complicado o soro fisiológico quando a gente não tem como controlar bem, né? Essa aqui eu vou passar para você direto, Sarinha.
Compressa de batata gelada, receita da avó, melhora os olhos vermelhos, mito ou verdade? Mito. Na verdade, no Mito. consultório a gente vê tudo, né? Tudo. Sim, De sim. coisas, eu entrei na residência, Haja criatividade. o paciente me falava que colocava limão, super Já ouvi. ácido, ou seja, destruindo a córnea ali, urina, leite materno. Lembrar que leite materno é comida de bactéria, você tá dando mais comidinha para bactéria ali, se for um conjuntivite. Então, assim, nada dessas orientações são recomendadas, não. No máximo, a limpeza com soro e vai para o oftalmologista, que lá a gente vai orientar com a medicação correta. Por que com a medicação correta? Às vezes também o paciente acha que ele está com uma conjuntivite. Ou ele pode ter, por exemplo, se ele tem uma úlcera na córnea e alguém entra com corticoide naquele olho, a gente vai estar terminando de destruir ou ajudando aquela úlcera a aumentar. Então, muitas das vezes, o próprio paciente começou ou acabou indo num clínico, o clínico entrou com corticoide. Os clínicos já falam para mim, eu nem entro com corticoide mais, eu só entro com antibiótico puro e mando para o oftalmologista, porque eu sei que o antibiótico puro não vai ter tantos problemas, até o tempo dele chegar no oftalmologista decide se entra com corticoide ou não. E para o veite especificamente, também é ruim quando o paciente às vezes já começou, porque a gente perde um pouco do parâmetro do exame. Então, eu estou examinando o paciente que já começou com corticoide, eu não sei se ele diminui um pouco aquela inflamação ali da parte do segmento anterior, eu não sei se aquela inflamação, ela é realmente daquele jeito que está ali agora que eu estou vendo, ou se ela já foi estancada, né, diminuída pelo uso prévio do corticoide. Então, quando já chega para mim com metade do tratamento iniciado, que está ainda bagunçado, para mim é muito pior. Eu prefiro que o paciente descubra que tem alguma coisa, sinta alguma coisa e chegue para mim, virgem de tratamento, para eu conseguir identificar todos os sinais e ser mais fácil pensar no diagnóstico. Porque se ele já vem com algumas coisas mascaradas com o uso dessas medicações, ruim. Então, assim, o ideal é, não comece nada por conta própria, procure o médico. Isso, sem dúvida. Eu não tenho nem o que falar mais, é exatamente isso, eu penso da mesma linha. Não vale a pena, pessoal. Os olhos são muito preciosos para a gente arriscar. Outra pergunta, é indicado o uso de colírio lubrificante ao perceber os primeiros sintomas? Bom, a doutora Sara já explicou, inclusive nessa última resposta, parte disso, e a gente já havia falado também, o lubrificante sim, mas até os lubrificantes a gente tem que fazer ressalvas também. Existem vários tipos de lubrificantes. Existem lubrificantes com conservantes, existem lubrificantes sem conservantes. O lubrificante, por ser lubrificante, não quer dizer que ele também não possa servir como meio de cultura, né? Se esse lubrificante está aberto, volto a dizer, 60 dias, 90 dias, no ano passado você abriu e está lá na estante, começou a ficar o olho vermelho, você vai lá e pega, você está aumentando muito a chance de ter problema, né? De levar bactéria para o olho, aquele frasco já está totalmente contaminado. Então, na dúvida, pessoal, nunca façam nada, tá? Vão ao oftalmologista. A partir daí, a gente vai conseguir identificar o problema e tratar da melhor forma, né? No máximo, como a gente já falou há pouco, uma higiene, evitar coçar, nada de toalhinha, pode gotejar um soro fisiológico novo, aberto, recente? Pode, com o intuito de melhorar, dar um conforto, mas nada de soro aberto a longa data e procurar logo o oftalmologista, não retardar. O grande problema que a gente observa é que quando a gente retarda, obviamente as coisas tendem a ficar mais graves. O corpo está tentando resolver o problema por conta própria. E a gente falou agora da toxoplasmose, e o grande problema é a resposta do próprio organismo. O processo inflamatório é muito grande. Então o organismo tenta combater da forma que ele consegue, mas nem sempre essa medida que o corpo toma é a melhor. Então, assim, tem que ir ao oftalmologista, pessoal. Tem que seguir, não tem jeito. Sarinha, se quiser complementar, fique à vontade. Não, é isso mesmo, César. Pronto, então vamos para a próxima. Quais práticas podemos adotar preventivamente a uveites? E está emendado aqui. Recomendo lavar o olho com shampoo de bebê? Então tá. De medida preventiva para uveíte não existe. Na verdade, a medida preventiva é acompanhamento regular com o oftalmologista, porque caso surja alguma coisa, a identificação vai ser mais precoce. Então, não tem como você ter uma medida específica, porque as uveites, como eu expliquei, são diversas causas, né? Diversas causas, inclusive estudos epidemiológicos são difíceis com uveites, porque além de ter uma gama grande tipo, variada de causas,
e vai ter influência de outras coisas também, como eu estava explicando, de região do mundo onde acontece, do sexo, se é masculino, se é feminino, se é unilateral, se é bilateral, se está associada a doença, se não está associada a doença. Então, assim, não tem uma coisa específica que você possa fazer, a não ser o acompanhamento. Porque se você faz o acompanhamento regular e se você identifica que há um problema no seu olho e procura o mais breve possível o oftalmologista, isso já lhe ajuda muito. Porque você chega precocemente no oftalmologista e consegue iniciar o tratamento precocemente também. Então, o mais importante com relação ao uveiite identifiquei algo estranho na minha vida. Ou ela está vermelha, ou eu estou com um incômodo muito grande com a luz, ou minha visão ficou estranha do nada. Às vezes o paciente ele não tem necessariamente uma baixa de visão. Eu já vi em alguns casos isso. É bem sutil. Eu meço a visão está 100%, mas a qualidade da visão não está igual. Então tem paciente que tem essa sensibilidade de perceber que a qualidade não é a mesma. Ele fala, eu meço e está igual. Eu falo para ele, você está vendo 100%. Só que ele fala, doutora, mas não é igual ao outro olho. Então eu percebo que tem infração da qualidade de visão. Então às vezes é um quadro de inflamatório mais sutil, ou algumas uveites realmente podem cursar dessa forma. Por exemplo, a pós-nastilosma, ela faz desse jeito. Tem um paciente que eu acompanho, ele sempre fala para mim, ele já aprendeu, ele fala, minha qualidade de visão não é a mesma, quando ele chega no consultório. E aí, na hora que eu meço, ele é 20/20, que é o nosso 100%, mas não tá igual. Quando a gente trata, ele já passa da fase inflamatória, ele fala, agora eu voltei a ver igual ao outro olho. Então, o mais importante é você reconhecer que tem algo estranho e o médico, o oftalmologista. Sim, perfeito. Vera perguntou aqui, complementando aquele questionamento sobre os lubrificantes. Mesmo o colírio dentro do prazo de validade, sim, Vera, a gente não vai se preocupar somente com o prazo de validade. Obviamente que qualquer medicação, seja colírio ou não, fora da validade, jamais deve ser usado, né? Mas quando a gente fala dessa questão do tempo, é do tempo de abertura. A partir do momento que você abriu o lacre do colírio, que você abriu o frasco, a partir daquele momento você vai contar para a maioria dos colírios um prazo de 30 dias. Passou desse prazo de 30 dias, é arriscado. Existe um ou outro colírio que tem um filtro especial, uma proteção especial, que tem uma durabilidade um pouco maior que isso, existe. Mas de uma forma geral, para simplificar, até 30 dias a gente utiliza o colírio com tranquilidade. A partir disso é arriscado, ainda que esteja no prazo de validade. Outra pergunta, Auliciana. Minha bebê estava com o olho vermelho há 3 meses atrás. Na verdade não foi uma pergunta, foi só uma colocação, né? Então, esse olho vermelho em criança tem que ser investigado. Casos a gente já falou aqui. Outra questão que a gente não abordou porque não é tema, mas existem, por exemplo, algumas inflamações das vias lacrimais, do ponto lacrimal, às vezes é acometido por algum processo inflamatório. Boa parte das vezes isso reverte espontaneamente, outras situações já geram infecção mesmo, né? Então precisa de um acompanhamento mais regular, mas olho vermelho é igual a investigação, tá, pessoal? Então, especialmente numa bebezinha de 3 meses, né? Quer complementar mais alguma coisa, Sarinha? Deu uma travada aqui, por isso que eu parei. Eu também mexi aqui sem querer. Pronto, tranquilo. Então vamos passar para a próxima pergunta. Maravilha. Cadê? Todo olho vermelho precisa de tratamento? Contigo, Sarinha? Todo olho vermelho precisa de avaliação. Então assim, ó. Perfeito. Doutora, eu tava aqui, bati minha mão sem querer no olho, ficou vermelho, mas assim, já melhorou, voltou a ficar branco, tá limpo, não tô sentindo nada, é uma coisa. Agora, doutora, eu acordei com o olho vermelho, ou do nada meu olho está vermelho, ou realmente caiu alguma coisa, meu olho está vermelho, e continua vermelho, ou não continua vermelho, mas minha visão baixou, e eu tô sentindo alguma outra coisa diferente, precisa ser avaliado. Então, a gente vai avaliar e ver provavelmente qual é a causa daquilo ali, porque às vezes a gente não consegue ter uma causa imediata, né? Assim, não consegue, às vezes, identificar imediatamente a causa. Mas a gente imagina, dentre as causas que a gente conhece, o que pode ser, e a gente pode já iniciar o tratamento ali, ou a gente pode, às vezes, só fazer o uso de um lubrificante, por exemplo, se a gente identifica que é uma coisa mais simples, aí o médico vai identificar, vai orientar o uso do lubrificante, e aí se precisar o paciente retornar, ou se ele não tiver melhor, a gente deixa a orientação. Retorne caso não haja melhora. A maioria das vezes o paciente melhora e às vezes nem retorna. Tem muitos casos, em alguns casos, o paciente ele
retorna e fala, não melhorou, ou melhorou parcialmente, e a gente vai ver o porquê não melhorou, se a causa é outra, se surgiu alguma outra coisa. Então, não é que todos tenham tratamento, mas todos precisam ser avaliados, principalmente se eles perduram. Então, assim, eu acordei com o olho um pouquinho vermelho e continuou durante o dia. Procure o médico, vá no outro dia. Agora, não vá assim. Tem gente que... Tem casos que o paciente tem um olho vermelho agora, passa um tempo longo. E aí ele vem com 6 meses. Eu tive há 6 meses um olho vermelho. Eu não tenho como identificar. Se você não tem nada neste momento, eu não tenho como identificar há 6 meses o que aconteceu. Eu posso imaginar umas causas, mas eu não tenho como dizer com certeza. Porque eu tenho vários pacientes que chegam assim para mim. Doutora, não sei quantos meses eu tive. Eu falo, quando você tiver qualquer problema, você tenta procurar o mais rápido possível para a gente poder pegar o caso ainda ativo. Eu consegui examinar você ainda com quadro inflamatório ativo. Porque se passa aquele momento, às vezes você já melhorou, eu não tenho como saber se aquilo foi infeccioso, se não foi, se foi um uveíte, que provavelmente pode não ter sido, ou se foi um uveíte muito branda, ou se foi só uma conjuntivite, que normalmente é o mais comum. Então, o ideal é, você teve um olho vermelho, procure o oftalmo. Perfeito. Maravilha, é isso aí, Sarinha. Bom, doutora Larissa Vasconcelos, nossa amiga, botou aqui excelente. Obrigado, Lari. Fizemos uma live boa também, algumas semanas atrás. Gisele Bandeira, doutora Sara maravilhosa, concordo totalmente. Doutora Sara é fenomenal. Queria só registrar aqui, pessoal, a passagem de alguns amigos que passaram aqui na live, né? Doutor Gustavo Aquino, doutora Lara, doutora Vanessa, que eu já falei, doutora Karine, que também fizemos uma live, Gil, doutor Maicon Afonso, doutora Larissa, doutor Renan Rielli, pessoal, amigo nosso aí que prestigiaram mais a gente, né? Eu não vi quem foi que... Tô dizendo saudade de todos. É verdade, nunca mais encontrei ninguém também. Pediram para falar sobre ceratocone, né? A gente vai provavelmente fazer lives futuras sobre ceratocone também, já tem alguns posts aí no Instagram, vou fazer vídeo também no YouTube, e vou falar um pouco melhor. Eu vi que teve uma pergunta com relação a se coçar, é um pouco fora do tema, viu, Sarinha? Desculpe. Mas só para deixar sem responder, se coçar os olhos realmente pode agravar o ceratocone? Pode agravar o ceratocone sim, sem dúvida nenhuma. Então, nada de coçar os olhos em nenhuma situação, tá? Não só falando em ceratocone, não. Falando de uma forma geral, o olho não se coça. Se quiser coçar os olhos, coce com o cotovelo, né? Tente aí coçar com o cotovelo, que aí se funcionar, você conta pra gente. Mas não se coça os olhos, pessoal. Bom, estamos chegando aqui, tivemos alguns problemas com a conexão, né? Aqui em casa caiu, lá na casa da doutora Sara também caiu. Mas antes da gente encerrar, eu queria só, doutora Sara, que falasse mais uma vez a sua rede social, o local que você atende, deixar algum recado e alguma consideração final para o pessoal que está prestigiando a gente. E depois eu faço as minhas colocações para a gente poder encerrar no tempo correto. Então, gente, queria agradecer primeiro a Vitor pelo convite. Eu, inclusive, falei para ele, eu não sei se as pessoas sabem da live. Eu tô com 35 semanas de gestação. Meu rosto, inclusive, tá enorme aqui na tela que eu tô vendo. Eu tava ansiosa, né? Eu falei, nossa, Vitor, eu não gosto muito de vídeo, ainda mais ao vivo. Vai ser super estranho. Tô nervosa por causa da gestação. Ele disse, não, fique tranquila que vai dar tudo certo. Eu falei, eu só vou porque você é muito tranquilo. O Vitor conheci o Vitor, ele estava no 3º ano da residência e ele é daquelas pessoas, uma das mais gentis que eu já conheci na minha vida, de verdade. Parabéns por ser uma pessoa assim, como você é. E um médico excelente, já recomendei, inclusive, paciente meu para ele sabe disso. Ele veio falar comigo, inclusive, e porque eu também confio no profissional que ele se tornou. Então eu queria agradecer, obrigada por esse papo, por eu poder matar a saudade de alguma forma de vocês, porque eu não estou conseguindo ver todo mundo por causa do Covid, com gravidez. Agradecer a todo mundo que ficou aqui, né, esse horário assistindo a gente, diante do caos da internet, cai de lá, cai de cá, e confiou no nosso trabalho, quis saber das nossas orientações, do que a gente apresentou aqui. Então, muito obrigada.
Então, minha rede social, eu tenho uma rede, eu separei a minha profissional da minha pessoal, a minha rede social profissional é doutora Sara, com H no final, Napoli. Se vocês quiserem seguir e acompanhar, a gente fala sobre oftalmologia geral, mas eu discuto alguns temas das minhas áreas também, que é a parte de uveites e oncologia ocular. Então, a gente traz algumas coisas específicas também sobre isso, que precisa ser mais discutido, porque não é um tema que tem muito alcance, principalmente da população. Tem muita gente que chega para mim quando descobre que eu faço oncologia e ainda me pergunta até hoje: existe câncer no olho? Existe câncer no olho, gente? Existe. Então, as pessoas sabem Infelizmente, mas existe. que é importante divulgar. Infelizmente, mas existe. E precisa ser descoberto e tratado. Eu atendo em Salvador, mas em Salvador eu faço mais a parte específica de oncologia e uveites. Faço a parte voluntária no Hospital das Clínicas. Eu fico com os residentes e com outro chefe lá, que é o Dr. Eduardo. A gente faz a parte de oncologia ocular e a parte de uveites. Eu também estou com saudade dele. E eu atendo em Simões Filho, atendo em Camaçari. Em Simões Filho e Camaçari eu faço a parte de ambulatório geral, mas a gente atende também a parte específica quando chegam os pacientes na oncologia, quando chegam os pacientes de uveites, a gente atende. Mas lá eu faço muito também a parte de oftalmologia geral, porque sempre me perguntam: você atende também a parte de oftalmologia? Sim, atendemos também de criança a idoso, não tem restrição de idade, não. Sem restrição. É oftalmo raiz, não tem negócio de oftalmo Nutella, não. Sarinha atende de 0 a 200, é só chegar. Bom, Sarinha, antes de mais nada, muito obrigado. Eu também não tenho essa de... o que, assim, como oftalmologista geral, eu procuro atender de 0 a 200 também. Claro que tem coisas muito específicas que eu não vou ter, por exemplo, oftalmopediatria tem coisas que eu não vou ter todos os recursos e quando eu não conseguir resolver, obviamente eu vou encaminhar, assim como as UTIs, né? Várias vezes você já tirou dúvidas minhas, né? De, às vezes, ligar logo depois que atende o paciente para ir Sarinha sempre com muita... assim, eu fico muito lisonjeado com as suas palavras, mas elas valem para você também, Sarinha. Então, muito obrigado por você ter aceitado. Muito obrigado por estar na fase final da gestação e ainda assim se dedicar, como sempre, né, a fazer tudo muito bem feito. Muito obrigado pela dedicação. Manda um abração pro meu xará Vitor aí. Pode deixar. E no final das contas, assim, ressaltar que isso que a gente faz, né, assim, de ter as redes sociais, a gente não está procurando fama, não está procurando objetivos além, né, disso. O que a gente quer realmente é tornar a saúde da população de uma forma um pouco mais que chegue para a gente de uma forma menos complicada, que as pessoas aprendam. Isso serve de uma forma educacional mesmo, as pessoas aprenderem a entender como é que está acontecendo um problema que pode realmente levar a uma gravidade. Então, se a pessoa simplesmente empurra com a barriga ou retarda um acompanhamento, a gente pode realmente ter uma questão que a pessoa voltar a enxergar bem, por exemplo, ainda que não 100%, para realmente perder a visão em algumas das situações, que é muito triste. A gente realmente fica... a gente volta para casa com aquela sensação de que a gente não fez o suficiente, mesmo tendo feito tudo, né? Mas não fez o suficiente, que eu falo nesse aspecto da gente tentar educar as pessoas, e esse é o objetivo. Por isso que eu estou buscando aqui na minha rede social sempre trazer pessoas com nível técnico lá em cima e que puxam sempre a gente para o mesmo lado. Então, assim, por isso eu convidei várias pessoas que já passaram por aqui, por isso eu te convidei. Estava um pouco receoso em te convidar por conta da questão da gestação, que eu sei que é um período bastante especial para a mulher, então, mas assim, como eu falei, você é uma pessoa diferenciada, e quando eu falei, você já falou: não, vamos fazer, estou nervosa, fico nervosa, mas vamos fazer. Então, Sarinha, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, muito obrigado pelo prestígio, pelas perguntas. Se ficou alguma dúvida que a gente não tenha respondido, pode mandar direct para mim, pode mandar direct para a doutora Sara. Se for uma coisa de uveíte que eu não tenho domínio, eu vou mandar uma pergunta para a Sarinha também. Ela me responde, eu repasso. A gente vai pesquisar e tenta sanar da melhor forma possível, tá? Muito obrigado a todos, uma boa noite. Um último convite lá no canal do YouTube, essa live vai para lá também daqui a mais ou menos uns 15 dias. youtube.com/Dr. Victor Franca. Fiquem à vontade, estamos às ordens. Muito obrigado mais uma vez e boa noite a todos. Boa noite, gente. Um beijo, boa noite, tchau. Beijo, Vitinho.